Esse texto, eu creio que Deus me deu essa palavra para mim, sabe? Porque é justamente o que eu estou vivendo nesse momento. A palavra, o texto o título que eu coloquei nessa mensagem aqui é: antes tarde do que nunca. Amém? Antes tarde do que nunca. Acharam aí o livro de Ruth? Livro de Ruth, nós vamos ler o verso 1, o verso 2, e depois a gente vai dar sequência aí, tá bom? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Feche os seus olhos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, engrandecemos o santo nome do Senhor, nos alegramos pela tua presença, nos alegramos por estarmos juntos, reunidos como família, meu Deus, para exaltar a bondade e a misericórdia do Senhor. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Que o Senhor nesta noite fale aos nossos corações com esta palavra, Senhor. Que o Senhor, Deus, diminua o homem, Senhor, mas que o Senhor cresça no meio de nós, o Senhor cresça na nossa vida. Pai, esse é o desejo do nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor para que tome o seu lugar de honra no nosso coração, na nossa vida. Meu Deus, que o Senhor faça na nossa vida nesta noite tudo aquilo que o Senhor já tinha preparado para fazer, Pai. E que ao final de tudo, o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Como eu disse para vocês, amados, esse texto aqui, Deus me deu ele para mim, particularmente. Estou dividindo para vocês aqui, mas Deus falou especial comigo. A palavra está falando que esse homem, o homem Elimeleque, que ele saiu da cidade dele, levando a família para uma outra terra, porque na terra que ele estava havia fome. Não sei se vocês sabem, mas o livro de Ruth, ele acontece em meio ao tempo dos juízes. Os juízes foi aquele tempo, logo após a morte de Josué. Josué morreu, então a nação ela ficou sem alguém que conduzisse, o povo. Então Deus começou a levantar juízes. Foram 13 juízes, entre eles uma mulher, Débora. E esse período de juízes, ele aconteceu por volta de 400 anos, ele durou por volta de 400 anos. E o que aconteceu ali? Quando Deus tira o povo do Egito, ele passa pelo deserto, e ao fim dos 40 anos, ele chega à terra prometida, Moisés vai ali em Deuteronômio, dá para eles tudo o que eles deveriam fazer, tudo o que não deveriam fazer quando entrassem na terra prometida. E então Deus levanta Josué para assumir o lugar de Moisés, porque Moisés iria morrer, e Moisés então entra para a terra, Josué entra para a terra prometida com o povo de Deus. E aí, o que acontece? Depois que Josué morre, a palavra diz que havia uma geração que não conhecia ao Senhor. O povo de Deus, depois da morte de Josué, depois daquele período todo que passou ali de Josué, a palavra diz que levantou-se uma geração que não conhecia Deus. Se essa geração não conhecia a Deus, vocês acham que ela adorava a Deus? Não. Ela vivia no pecado. E principalmente pecado de idolatria. Principalmente.
ele castiga aquele povo. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus não castiga. Castiga sim. Deus não amaldiçoa sim. Ó, se a gente for olhar para Caim e Abel, né? Caim matou Abel, e Jesus e Deus falam para ele, olha, a partir de agora você será maldito na terra. Quando Adão peca, Deus fala para ele, maldita a terra por sua causa. Deus amaldiçoa sim. E Deus castiga sim. E aquela terra começou a passar fome. Olha para você ter, olha que interessante. O nome Elimeleque, ele significa meu Deus é rei. Fala comigo assim, meu Deus é rei. Meu Deus é rei. Você concorda com isso? Amém? O nome Elimeleque significa isso, meu Deus é rei. E Belém de Judá significa casa do pão. Então presta atenção, o homem Elimeleque, ele está na cidade que chama Casa do Pão, que era a casa do pão. Deus falou para Moisés, direcionado por Deus, né, falou que eles estavam entrando na terra que manda leite e mel. Era uma terra que tinha muita fartura, né? Só para a gente ter uma ideia, os espíritos, quando voltam de observar a terra, a palavra fala que eles vieram 2 homens carregando um cacho de uvas, né? Eu fico imaginando aquele cacho de uva do tamanho de um fusca, 2 homens carregando, tão grande que era. Então era uma terra próspera, era uma terra boa, era uma terra que produzia, que dava bons frutos, e dava frutos em abundância. Mas esse homem, ele está passando fome junto com o seu povo, com a sua família. Como assim, pastor? Se Deus é o meu rei, se eu estou na casa do pão, por que eu passo fome? Porque Jesus falou para nós que nós não estávamos livres da tribulação. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse que uma vez que eu me tornasse crente, tudo estava resolvido na minha vida. Não ia adoecer mais, né? Não ia passar por lutas, não ia ficar endividado, não ia, né, sofrer rejeição. Ele não disse isso. Tem até pessoas que pregam que não, vem para cá, que tudo vai ser bênção na sua vida. Mas a gente vê, a gente sabe que andar com o Senhor é luta todos os dias, é batalha todos os dias. Não é verdade? E esse homem então, Elimeleque, a cidade está passando fome, tem fome na nação, e ele então resolve tirar aquele povo, tirar a sua família e levar para uma outra terra, porque lá na outra terra, que era ali próximo, Moabe, ali tinha comida com fartura. E aí então ele vai para lá, e a palavra diz que eles ficam ali em torno de 10 anos, só que Elimeleque morre. Elimeleque morre e ele deixa então a viúva, né? Mulher chamada Noemi, e ela fica viúva e passa mais um pouco de tempo. Os filhos também se casam com 2 mocinhas moabitas, e aí eles vão contra a palavra de novo, porque Moisés falou para eles que eles não deveriam se misturar com as mulheres daquela terra, mas eles se casam com 2 moabitas. Queridos, olha, quando você achar que a coisa está ruim, pode ter certeza que cabe piorar mais um pouquinho. O que acontece então? Os meninos morrem. Malom e Quilom morrem. E agora existem 3 mulheres viúvas numa mesma casa. Imagina, querido, que naquele tempo a mulher, ela não era a mulher empoderada de hoje. Ela não trabalhava, né? Ela não produzia sustento para dentro de casa. Pelo contrário, ela era submissa ao marido e ela vivia às custas do marido. Fora o marido e os filhos, quando esse já tinha morrido,
os filhos então sustentavam as mulheres daquele tempo. Mas agora, dentro de uma só casa, tem 3 mulheres que não têm marido e por isso, com certeza, elas passam muita dificuldade. Essa é a história de Noemi. Queridos, lá no verso 2 de Ruth, diz assim, olha: e era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilom, frateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Glória a Deus. Amados, olha, aleluia. O que será, né? O que será que aconteceu com Elimeleque quando ele falou: olha, a situação aqui está difícil, né? A gente está com muita pobreza nessa terra, nós estamos passando fome, eu vou tirar a minha família daqui. Sabe o que a gente vai fazer? Vou levar minha família para outra terra. Imagina, queridos, os amigos de Elimeleque falando para ele: poxa, cara, teu filho é bom, hein? Nossa, é homem de Deus, hein, filho? Vai tirar sua família aqui da miséria, vai levar para outra terra, vai sustentar a sua família, né? Imagina aqueles amigos que dão uns tapinhas nas costas assim, ó, essa ideia só é bacana. E Elimeleque foi. Não sei se ele consultou a Deus, eu creio que ele não consultou a Deus. Eu creio que ele conhecia a palavra, porque às vezes nós tomamos atitudes erradas, mesmo conhecendo a palavra, não é mesmo? Às vezes a gente fica esperando a resposta de Deus. Tem gente que vive da revelação, né? Aquele cara que chega e fala: eis que te digo, mas está tudo revelado aqui, ó. Não é assim que a gente crê? A revelação é a palavra. Então, tudo já estava ali, colocado nas mãos de Elimeleque. Ele já conhecia a palavra. Eu tenho certeza que ele não consultou a Deus para sair dali, mas ele saiu. Ele saiu e ele foi por quê? Porque eu tenho a impressão que lá no seu coração, Elimeleque pensou: eu estou fazendo a melhor coisa para a minha família. Eu estou tirando a minha família de passar fome, vou levar para eles para um lugar que tem muita comida, e assim eles não vão morrer. Queridos, quantas vezes na nossa vida nós tomamos certas atitudes pensando que estamos fazendo melhor para a nossa vida, ou para a nossa casa? Quantas decisões erradas nós tomamos pensando que estávamos fazendo a coisa certa? Quantas vezes nós não passamos por dificuldade por acreditar que estávamos fazendo a coisa certa? Não é verdade? Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente vai metendo os pés pelas mãos, né? A gente acha que está fazendo a coisa certa, e aí a gente muitas vezes coloca não só a nossa vida, mas também a nossa família em dificuldade por causa das decisões que nós tomamos. E Elimeleque fez desse jeito. Então, queridos, olha, será que a decisão que ele tomou, ele decidiu por causa própria? Ou será que ele tomou essa decisão baseada no que a mulher dele falava? Elimeleque, seu frouxo, você não está vendo que lá tem mais comida? Vamos para lá. Elimeleque, meu filho, faz alguma coisa, toma uma atitude. Será que ele não tomou uma atitude? Gente, eu não aguento mais, eu vou lá para Moab, porque essa mulher está falando muito nos meus ouvidos, eu já não aguento mais isso. Talvez ele tenha tomado uma decisão, né, desse tipo. Foi para lá para segurar um pouquinho, né, ao que a mulher falava. Mas o problema, querido, é que durante o tempo em que viveram em Moab, eles foram bem-sucedidos. Amém? No tempo que eles estavam ali, eles foram bem-sucedidos. Tinha fartura, tinha comida, tinha residência. Embora fosse contra a vontade de Deus, e às vezes nós tomamos esse tipo de atitude, nós estamos contra a vontade de Deus, num lugar em que Deus não queria que a gente estivesse, fazendo o que Deus não queria que a gente fizesse, né? Vivendo uma vida que não agrada a Deus. Muitas vezes a gente faz assim, mesmo sendo crente, mesmo conhecendo a palavra, mas Deus vai me abençoar. Hoje
Hoje eu estava lavando o carro lá no portão e eu escutei a irmã falando, né? Ela estava pertinho de mim assim, conversando com a outra, e eles compraram um carro. E aí a outra que estava conversando com a irmã falou assim: aí, você vai comprar o carro, né? Tirou a carteira. Não, mas Deus está confiando. Está dirigindo sem carteira. Está vendo? Porque às vezes a gente, mesmo conhecendo a palavra, estou falando de crente, né? Mesmo conhecendo a palavra, a gente faz coisas que não agradam a Deus, a gente tem atitudes que não agradam a Deus, a gente vive uma vida que não agrada a Deus, sabendo que Deus não gosta. Eles estavam bem naquela cidade. Do verso 3 ao verso 5 diz assim: olha, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas e eram o nome de uma órfã e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim as mulheres desamparadas dos seus filhos e de seu marido. Então, verso 6: se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visto o seu povo dando-lhe pão. Então, até um certo momento, querido, a atitude de Elimeleque, ela foi boa. Só que depois ele morreu, os filhos morreram, e aquela mulher ficou com uma grande luta, uma grande dificuldade. Aquela mulher, embora ela estivesse numa terra de fartura, provavelmente ela estava passando por necessidades, porque ela não podia trabalhar. A mulher não podia trabalhar naquele tempo. Provavelmente ela estava passando por lutas. Então, quando a gente chega no verso 6, né, mas quando nós chegamos no verso 6, uma luz se acende. Aí a palavra diz assim: olha, então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de que ouviu o Senhor tinha visto. Vamos de novo. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Queridos, quando olhando para esse texto até agora, o que a gente viu, o que eu aprendo com isso? A primeira coisa que eu aprendo com isso, eu aprendo que por maior que seja a provação, Deus sempre nos dará uma oportunidade de recomeçar. Amém? Talvez nós tomamos atitudes erradas, talvez nós tomamos decisões erradas, talvez nós fizemos coisas erradas, talvez nós estamos andando por um caminho errado, que não agrada a Deus, né? Nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus, mas Deus, Ele sempre vai nos dar uma oportunidade de recomeçar. Amém? Existe um recomeço. Basta que a gente tenha discernimento, basta que a gente tenha sabedoria para entender quando Deus está dando para nós essa oportunidade e agarrar a oportunidade de recomeçar. Fazer de novo, fazer diferente. Recomeçar é começar de novo. É entender que eu errei, é entender que eu falhei, é entender que eu estou levando uma vida que não agrada ao Senhor e voltar lá atrás e recomeçar tudo, fazendo agora de uma forma correta, fazendo da forma certa, que seja boa para mim e principalmente que seja bom para Deus. Amém, querido? Então, quando eu olho para isso, no verso 7, a parte A, diz assim: olha, por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ele. E Noemi, quando ela ficou sabendo que lá em Belém de Judá já tinha comida novamente, com abundância, com fartura, ela tomou uma decisão: opa, vou voltar para a minha terra, vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, vou voltar a comer bem, viver bem, junto com as pessoas que me amam, junto com
com o meu povo, na minha terra, com o meu Deus. Foi a visão que ela teve, a decisão que ela tomou. Ela viu que lá tinha uma oportunidade de recomeçar e ela não perdeu a oportunidade de recomeçar. Às vezes, querido, nós perdemos a oportunidade de recomeçar. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, do nosso eu, da nossa vontade, e que alguém aponta para a gente uma direção e a gente, não, tá bom, tá beleza, estou gostando. Não, Deus não me falou nada ainda. Não, Deus não me respondeu ainda. Às vezes a gente fica, a gente está vendo as coisas caminhando bem lá do outro lado, enquanto aqui eu estou morrendo na fé, eu estou morrendo, pessoalmente, eu estou morrendo fisicamente, mas eu não tomo a decisão de voltar. Às vezes eu estou cego espiritualmente, surdo espiritualmente. Deus está falando, olha, tem uma outra oportunidade de você recomeçar. Eu estou te dando uma outra oportunidade, mas a gente fica preso, e às vezes preso no passado. Vou voltar não. Sofri demais. Me batia muito. Judiava muito dos meus filhos. Ah, não vou voltar não. Aquele pastor é terrível. Aquele homem, ele usa o altar para ficar mandando mensagem para a gente, ficar pregando para a gente, dando recado. Não vou voltar não. Às vezes a gente fica preso nessas coisinhas, quando na verdade existe uma palavra e uma atitude que se chama perdão. Perdão. Ou reconhecer, olha, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer de novo, eu posso começar, eu posso me dar uma outra chance. E na parte B diz assim, olha, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Elas voltaram, elas viram uma oportunidade. Noemi viu a oportunidade de recomeçar e ela não perdeu, querido. Ela não perdeu a oportunidade de recomeçar. Não sei, querido. A palavra, eu vejo a palavra como o seguinte: ou ela traz para nós uma informação daquilo que a gente precisa ouvir, ou ela traz para nós um alerta para a gente não cometer um erro depois. Talvez a palavra esteja sendo aqui para nós um alerta, Deus vai dar para nós uma oportunidade de recomeçar em alguma coisa, talvez na nossa casa, no nosso casamento, talvez no relacionamento com os filhos, com a esposa, talvez no trabalho, não sei aonde nós precisamos recomeçar, mas o Senhor quer nesta noite trazer para nós uma palavra de recomeço, de caminhar. A palavra está falando aqui que elas caminharam, elas indo, caminhando, voltaram para fazer a coisa certa. Elas não ficaram paradas no tempo, elas não ficaram esperando descer um anjo do céu e falar, vai minha filha. Elas viram, Noemi principalmente viu a oportunidade e ela não perdeu a oportunidade de caminhar. E eu entendo, querido, segunda coisa que eu aprendo é que para recomeçar você precisa de uma direção. Não dá para recomeçar de qualquer jeito. Eu comprei um carro velho, ele dá muita despesa, e eu vou vender esse carro e vou comprar um outro carro velho. Não. Preciso de ter uma direção. O que eu vou fazer? Qual atitude que eu vou tomar para recomeçar? Eu vou repetir os mesmos erros? Eu vou fazer a coisa errada como eu sempre fiz? Amado, recomeçar e fazer de novo, mas é fazer diferente. É fazer o correto, é fazer certo. Recomeçar não é repetir os erros. É fazer de novo, mas fazer diferente. É uma nova oportunidade. Se você tivesse a oportunidade de recomeçar, o que você mudaria na sua vida? Quando você morava com seus pais, o que você mudaria?
se pudesse voltar lá atrás e recomeçar. Se você está divorciado, e você tivesse uma oportunidade de recomeçar, o que você mudaria? O que a gente poderia mudar? Lá no meu trabalho, eu fiz uma coisa errada lá. Se eu tivesse a oportunidade de recomeçar, o que eu faria para recomeçar? Qual direção eu tomaria? Eu vou viver nesse mesmo erro, ou eu vou voltar, vou consertar e vou fazer diferente? Noemi está fazendo isso, ela vai voltar e as coisas vão ser diferentes na vida de Noemi. Fome ela não vai mais passar. Amém? Amém. Então, queridos, olha, saber para onde você vai e o que você quer, saber para onde você vai e o que você vai fazer para não errar novamente. Você precisa estar determinado a seguir em frente para que o sentimento de fracasso não domine a sua mente. Queridos, olha, recomeçar não é fácil. Fazer novamente, tomar uma atitude nova, não é fácil. Mas é preciso que a gente tenha determinação para começar algo novo na nossa vida. Porque às vezes, querido, a gente só fala, não, eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Só que a gente vai protelando, né? Vai deixando as coisas acontecerem, o tempo passa e a gente não mudou, a gente não tomou uma atitude de começar a mudar. Nós não nos damos a chance ou a oportunidade de recomeçar. Sabe por quê? Porque a gente só planejou. Ficou só no planejamento. Eu não fiz nada para que as coisas acontecessem. Primeiro probleminha que aparece, eu desisto de recomeçar. E às vezes recomeçar, querido, é muito difícil. Sabe por quê? Porque dependendo das atitudes que a gente toma, existem pessoas que vão nos afrontar, vai jogar na cara da gente as coisas erradas que nós fizemos, os fracassos que nós tivemos. E se a gente não tiver determinação, querido, a gente não vai conseguir. Porque as palavras, elas vão soando no nosso ouvido, no nosso coração, e elas vão minando a nossa oportunidade de recomeçar. Glória a Deus! Amém. Então você precisa estar determinado a seguir em frente para que os sentimentos de fracasso não dominem a sua mente. Quantas decisões nós tomamos, querido, no final nós fracassamos nessas atitudes, e a gente vê que foi um erro, e a gente quer recomeçar de novo. Para isso, nós precisamos saber o que a gente quer fazer e ter determinação para recomeçar. Aleluia. No verso 8 ao 14, querido, diz assim, olha, vamos voltar no 7, diz assim, olha, por isso saíram do lugar onde estiveram, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando, para voltarem para a terra de Judá. 8. Disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperar-me-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem
sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amável me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha o que está acontecendo. A Ruth, ela decidiu voltar. As meninas querem ir com ela. Ela não quer que as meninas vá com ela. Ela não quer que as meninas sofram o que ela sofreu. Só que elas vão conversando e uma das meninas resolve ir embora. A Orfa resolve voltar para casa. A Orfa resolve que ela não vai continuar com a sogra. Amados, olha, muitas vezes, quando nós decidimos recomeçar, quando nós decidimos fazer algo na nossa vida, muitas pessoas vão nos abandonar. Quando nós tomamos uma atitude de fazer algo novo, muita gente vai nos abandonar. Sabe aquela atitude que você tomou e você pensou assim: olha, eu vou fazer isso tudo diferente, eu vou voltar lá atrás, eu vou consertar. Muitas pessoas não vão concordar com a nossa atitude. Você é louco, volta para essa mulher não, você é louco, não dá oportunidade para esse filho mais não, você é louco, vai continuar lá naquele trabalho. E por causa da nossa insistência em recomeçar, muitos vão embora. Muitos nos abandonam. Muitos deixam, de te incentivar, de te apoiar, porque não concordam com a nossa atitude. Só que Noemi, com as duas noras dela, uma vai embora, mas a outra fica. E aí, querido, Noemi, ela sabe que fracassou, ela não quer que o seu fracasso destrua as vidas das suas noras. Uma vai embora, mas a outra fica. A Ruth fica. A Ruth fica. No verso 15 diz assim: olha, por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixes de seguir, porque aonde quer que eu for, onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amados, olha, depois da declaração de amor de Jesus pela nossa vida, essa é a maior declaração de amor que a palavra nos mostra. Essa mulher está falando o seguinte: olha, não me interessa o seu passado, não me interessa o que você fez, não me interessa a sua dor, não me interessa. O que me interessa é que eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para interceder por você, eu estou aqui para orar por você, eu estou com você, eu estou do seu lado, eu estou aqui para te apoiar em todas as suas necessidades. Eu vou com você. Se você morrer lá, eu vou também. Se você continuar viva, eu continuo vivo. O tempo que você ficar lá, eu também vou ficar. Essa é a decisão que Ruth tomou. Amados, olha, eu percebo que se você tiver sucesso nos seus projetos, você estará rodeado de pessoas, que também querem se dar bem com o seu projeto. Porém, se o seu projeto não der resultado ou fracassar, os mais próximos serão os primeiros a te abandonar. Qual estilo de vida você está vivendo nesse momento?
Se o seu projeto, se for um projeto que dê rentabilidade principalmente, você vai ter muitas pessoas do seu lado. Se você fracassar, principalmente financeiramente, muitas pessoas vão te abandonar. Às vezes, querido, a gente olha em volta da gente assim, cadê o fulano? Cadê aquela pessoa? Sabe por quê? Porque às vezes a gente fracassa e aquelas pessoas com quem a gente pensa que poderia contar, não são mais. Elas não estão mais presentes. Eles estavam presentes quando estava bem. Estava presente quando você ganhava bem. Estava presente quando você tinha um carro bacana. Estava presente quando você tinha uma casa bacana. Quando você fazia churrasco todo final de semana. Quando você carregava todo mundo para tudo em qualquer lugar. Estava todo mundo ali. Mas apertou um tiquinho, queridos, vão quase que todos embora. Para não dizer que vão todos. Às vezes costumam sumir todos da nossa vida. Vou falar para vocês que uma vez, no meu coração, eu quase soltei isso numa célula em casa. Eu falei que eu estava sendo o mais abandonado de todos. Porque foi uma situação muito terrível. Quando eu vi muita gente boa embora, e às vezes o coração da gente olha para aquilo e você vê, puxa vida, cadê fulano? Cadê o Beltrano? Por que não está mais aqui? Porque às vezes não dá certo o projeto, às vezes o projeto falha, e às vezes quando falha, as pessoas vão embora. Mas olha, graças a Deus por esse filho. Graças a Deus por você que ficou. Louvado seja Deus por você que ficou. Ruth está brincando. Ruth dá para Noemi uma esperança. Ruth não abandonou Noemi. Ruth vai continuar com a Noemi. Amados, olha, se alguém na sua família fracassou, se alguém na sua família fez coisa errada, não deixe. Não deixe de orar pelo seu marido, não deixe de orar pela sua esposa, não deixe de orar pelo seu filho, pela sua filha, independente do que estiver fazendo. Independente da situação, creia, Deus tem uma oportunidade para todos de recomeçar. E essa história, eu creio, ainda vai dar bom resultado. Basta isso dizer. Nós temos um Deus todo-poderoso. Ele tem autoridade, ele tem poder para mudar toda e qualquer circunstância. Não sei o que está acontecendo dentro da sua casa, mas talvez você está decepcionado. Talvez você, pastor, não tem jeito mais, não quer saber. Continue lutando. Eu sei que tem pessoas te ajudando em oração, tem pessoas te ajudando com um conselho, com uma palavra. Não desista. Não desista da sua família. Não desista do seu bem maior. Não desista dos seus projetos. Não desista de avançar. Continue firme. Eu tenho certeza que Deus vai colocar no seu caminho pessoas para te abençoar, para te ajudar, para te fortalecer. Queridos, olha, Deus, Ele tem um monte de pessoas criando oportunidades e fazendo as coisas acontecerem na nossa vida. Deus, Ele envia pessoas para acreditar em nós, mesmo estando nós fracassados, mesmo estando nós fazendo coisas erradas. Ele envia pessoas para cuidar de nós, para abrir a nossa mente, para falar uma palavra de verdade para nós, para fazer a gente entender, olha, você precisa mudar essa situação. Você precisa voltar para o modo de origem. Amados, olha, não deu certo, Essas mesmas pessoas te deixaram na mão sozinho. Por isso, se você fracassou em algum projeto e mesmo assim ainda há alguém disposto a te ajudar, sinta-se honrado.
sinta-se cuidado, sinta-se amado e caminhe ao lado de quem não desiste de você. Tem pessoas, querido, que mesmo diante dos nossos fracassos, elas servem para nós como um apoio, como um consolo, como alguém que nos coloca de pé todos os dias. Não desista! Vai em frente! Lute mais! Glória a Deus! Aleluia! Não é assim? Graças a Deus que existe essa coisa. Do 15 ao 18, olha o que acontece do 15 ao 18. No 15 diz assim: por isso, nós já lemos, a gente vai mudar. Amém? Noemi, ela foi amparada por Ruth, que estava determinada a seguir em frente e apoiar. No verso 19 diz assim: assim, pois, foram-se amas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Ora, querido, pode passar muito tempo, mas as pessoas vão lembrar de você. As pessoas que te amam, elas não vão te esquecer e elas vão continuar no seu caminho para te apoiar e para te abençoar. Olha, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque por mais que me chamares Noemi, o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Queridos, Noemi, aquela situação trouxe para Noemi uma grande amargura, trouxe sofrimento no coração de Noemi. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela perdeu tudo que ela tinha. Agora por fim ela perde a nora que vai embora, e aquela mulher está amargurada. Às vezes, quando nós fracassamos, o sentido do nosso coração é um sentido de amargura. Como eu fiz errado? Como eu não deveria ter feito isso? Como eu não deveria ter feito assim? Por que, Senhor? E às vezes a gente culpa até a Deus pelos nossos erros. É o que Noemi está fazendo. Sabe o que significa Noemi? Noemi significa amável. Mas nesse momento ela está amargurada com todo aquele sofrimento, com toda aquela luta. Noemi, ela não acredita mais em nada. Às vezes, as nossas lutas, elas estão tão grandes, né? O nosso sofrimento está tão grande, que a gente fica sem fé, a gente perde a fé, a gente para de acreditar. Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não ouve a minha oração, Deus não fala mais comigo, Deus um monte de coisa. Noemi está se sentindo desse jeito. Noemi se mostra uma pessoa destruída por causa daquela situação. Ela está arrasada, ela está fracassada, ela está amargurada, ela não acredita mais em nada. No verso 21 diz assim: olha, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Amado, Noemi, ela está tão destruída que a culpa do sofrimento dela é Deus. Foi Deus que errou com ela. Não foi o marido dela que errou. Não foi o azar que eles deram, os filhos morrer, o marido morrer, ela ficar passando luta, passando necessidade. Não foi. Foi Deus que errou. Na visão dela, foi Deus que errou. Só, querido, porém Deus não desistiu de Noemi e usou Ruth para restaurar a vida de Noemi, tudo que ela perdeu em Moab. Olha aqui, olha, presta atenção. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, não sei qual é a luta que você está enfrentando.
cuidado. Talvez você está passando por um momento de amargura, talvez você está passando por um momento de dificuldade, talvez você perdeu a esperança, perdeu a fé, talvez você está achando que Deus é o culpado, talvez você está achando que não tem mais jeito, só que Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. As orações que você tem feito lá no seu cantinho, só você, Deus está ouvindo todas elas, e Ele vai fazer algo novo na sua vida. Deus vai fazer algo novo na sua vida, porque é especialidade dele fazer algo novo na nossa vida. Amém, queridos? Olha, Moabe significa família de um pai. Então, queridos, olha, eu não sei aonde você fracassou, mas eu quero que você saiba que tem um pai que te ama e que não deixa você desanimar. Lembra que Deus não dorme. Deus não dorme. Os olhos dele, a palavra diz que os olhos dele estão sobre toda a face da terra, contemplando os seus. Você, eu, nós, contemplando cada um de nós. Continue firme, continue acreditando, continue crendo. Deus vai fazer algo. Que mesmo que você tenha se decepcionado ou fracassado, se você decidir recomeçar, o teu Pai estará pronto para te restaurar, mesmo que Ele precise levantar outra pessoa para te colocar de pé novamente. Amém? Deixa eu por falar em ficar de pé, vamos ficar de pé? Mesmo que você se sinta abandonado, mesmo que nesse momento você se sinta rejeitado, mesmo que nesse momento você sinta que não tem mais aquele apoio, aquela pessoa que você amava por fora, mas lembre-se, Deus está levantando pessoas para te abençoar, para te ajudar, para seguir com você, para te ajudar na sua fé, para te ajudar a renovar a fé, para te dar palavras de conselho, palavras de consolo, palavras de edificação, palavras que vão transformar a tua vida. Queridos, eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça assim, ó, e nós vamos fazer uma oração. Queria que você fechasse os seus olhos. Deus, nesse momento, Ele está aqui contemplando cada um de nós. Deus, Ele vai levantar pessoas para te ajudar, se já não tiver levantado, pessoas que vão te sustentar, que vão te dar uma palavra de ânimo todos os dias, que vai te dar uma palavra, para te colocar de pé, para você não desistir, para você recomeçar de onde você parou, para você fazer de novo, para você consertar onde você errou, para que você tenha uma vida diferente. Então, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar aqui, Senhor, pela vida de cada pessoa presente nesse momento. Senhor, eu apresento ao Senhor cada vida que se faz presente aqui nesta noite. Eu apresento ao Senhor cada vida, meu Deus, desse ministério, mesmo os que não puderam vir. Senhor, eu apresento ao Senhor todos os membros, toda a família batista do povo da cruz. Senhor, eu apresento ao Senhor cada um deles, aquele que está no ventre da mãe, até o mais experiente. Senhor, eu apresento agora. Eu peço ao Senhor que tome esta vida nas tuas mãos, que o Senhor renova a fé dessa pessoa, que o Senhor encha ela, meu Deus, de alegria, tire a tristeza, tire, meu Deus, as decepções, tire, meu Deus, as amarguras. Pai, em nome de Jesus, toma esse coração, toma essa mente, renova, Senhor, coloca um espírito de alegria no coração dessa pessoa, faça, meu Deus, com que ela se alegre, faça com que ela se levante, que ela fique de pé na tua presença, porque eu tenho certeza o Senhor está cuidando, eu tenho certeza o Senhor está fazendo, eu tenho certeza o Senhor está dando algo novo para esta vida, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor os casais que se encontram
as famílias que se encontram aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada família que se encontra aqui nesta noite, também os que não puderam vir. Senhor, nós abençoamos o marido, nós abençoamos a esposa, nós abençoamos os filhos. Pai, nós repreendemos o espírito de divórcio, nós repreendemos, Senhor, todo tipo de promiscuidade. Senhor, nós repreendemos, meu Deus, a separação, nós repreendemos, meu Deus, aquele momento em que o casal fica mudo, que um não quer falar com o outro, que um se distancia do outro. Nós repreendemos no nome de Jesus, nós profetizamos, meu Deus, a alegria de estarem um com o outro. Nós profetizamos, Pai, que esse casal, que eles sejam cúmplices, que eles sejam amantes, que eles sejam amados. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro, meu Deus, pelas famílias desta igreja. Deus, eu peço ao Senhor que entre na vida de cada família, com saúde, meu Deus, com saúde física, com saúde emocional, com saúde espiritual. Renova a fé dessa família, renova o propósito dessa família, renova os sonhos dessa família, renova os projetos dessa família. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalha na área financeira desta família, prospera, Senhor, na área financeira desta família. Meu Deus, que os sonhos sejam realizados, que eles sejam concretizados, que esteja tudo debaixo da vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, toma, Senhor, cada pessoa que nesta noite, meu Deus, meu Pai, assim como o Senhor fez com Noemi, assim como o Senhor, o último